Olá, mulheres! Sejam bem-vindas a mais um devocional. E hoje o devocional é especial porque hoje é o Dia das Mulheres. Nós estamos aí comemorando esse dia tão lindo, tão feminino, tão maravilhoso, que é o Dia das Mulheres. Então, desde já, um feliz Dia das Mulheres para vocês que nos acompanham aqui, que me acompanham, que vê tudo que acontece aqui no canal. E eu faço com muito carinho para vocês, pensando em vocês. Então hoje é o dia de comemorar o nosso dia. E eu quis trazer algo muito especial para ministrar o coração de vocês e como um presente para vocês. Algo do meu coração, que o Senhor tem ministrado no meu coração, e algo da palavra do Senhor como um presente para vocês nesse dia tão especial. Mas antes, vamos orar? Feche os olhos aí no seu lugar, vamos ter um tempo maravilhoso com Deus. Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia. Eu quero te agradecer pela forma como o Senhor nos criou, como o Senhor nos formou, da forma e do jeitinho que o Senhor desejou. Pai, muito obrigada. Nós somos gratas por sermos mulheres, por ter sido formada e pensada pelo Senhor desde o ventre da nossa mãe, Deus. Nós cremos que o Senhor nos deu um valor, o Senhor nos deu dignidade, que isso vem de Ti, Jesus. Muito obrigada. Que nesse dia nós possamos ser cheias do Teu Espírito, cheias de alegria, por justamente ser quem o Senhor nos formou para ser. Que cada dia mais, que a cada encontro com o Senhor nós possamos crescer nesse espelho, Pai, de olhar para o Senhor e nos enxergar, de enxergar o Senhor em nós e que cada vez mais nós possamos ser mais parecidas com o Senhor. Obrigada, Jesus, pela delicadeza que o Senhor nos formou, pela fragilidade que nos torna forte, pela forma como o Senhor determinou para que as mulheres sejam. Te agradecemos, Jesus, e nos alegramos por ter sido criado pelo Senhor. Te amamos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje, em especial, eu acordei muito com esse sentimento de que bom ser mulher, né? E que bom, sabe? Um sentimento de, puxa, quantas coisas o Senhor reservou para as mulheres. Como, por exemplo, gerar uma vida dentro de nós, né? Eu tenho 2 filhos, outras mulheres, né, passam por essa situação de não conseguir gerar, por N motivos. Mas esse é um privilégio de forma geral para as mulheres, né? E que bom, que graça sobre nós. Tantas coisas, até postei falando um pouquinho sobre isso, o sentimento de, poxa, que bom que eu sou protegida, que bom que a minha fragilidade me torna forte, pelas peculiaridades femininas, como por exemplo, eu estava pensando, né, o fato da gente se arrumar, sabe, de escolher, de estar em dúvida qual esmalte escolher, sabe, essas coisas que parecem tão nada a ver, até para trazer aqui para vocês, mas foi esse sentimento que eu acordei, sabe? Que delícia ser mulher, que me veio um sentimento de gratidão a Deus por ter formado dessa forma, por ter sido assim, né? Com os meus pais, o DNA dos meus pais, ter sido um bebê crescido com a feminilidade que o Senhor separou para que eu seja. Então, eu acordei com esse sentimento de gratidão e com certeza por causa desse dia especial que nós estamos vivendo, que é o Dia das Mulheres. E aí eu queria compartilhar com vocês um presente da parte de Deus para nós. É um texto muito conhecido, que eu sou extremamente apaixonada, um texto cheio de riquezas, tantos detalhes tão importantes, tão fundamentais que estão registrados na palavra, e por isso a gente precisa dar devida atenção, entender esses detalhes, às vezes até um ponto importante ali que parece um detalhe, mas na verdade é fundamental para tudo aquilo que Deus está falando ali. Então, eu quero desde já convidar você a abrir sua Bíblia. Se você tem aí João no capítulo 4. João no capítulo 4, um texto muito conhecido, que é o texto da mulher samaritana. Vamos ler junto? E a gente vai lendo e vai trocando uma ideia, vai conversando sobre algo tão especial que Deus tem para as mulheres. Vamos lá. Desde o versículo 1 do capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João.
embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Por quê? No restante do relato, nós vamos ver o porquê. Mas eu quero te adiantar já que era por um cuidado especial de Jesus com uma mulher, que é a mulher samaritana. Jesus poderia ter passado batido sobre essa situação. Poxa, vai voltar lá para Galileia? Já estava em outro lugar? Vai se esbarrar numa situação que, enfim, de ter que conversar com uma mulher samaritana e ele um judeu. Vai se expor a isso, né? Todo esse trabalho de ter que se justificar para os discípulos, enfim, toda uma situação. Mas a palavra registra aqui que era-lhe necessário passar por Samaria. Quando eu leio isso, parece até um detalhe, né? Tipo um detalhe. Beleza, ele teve que passar. Mas isso revela a bondade de Deus sobre essa mulher, a bondade de Deus sobre essa vida, uma mulher. E Jesus teve que passar por aquele lugar. Assim, versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e isso se deu por volta de meio-dia. Mais um detalhe importantíssimo nessa história. Isso se deu por volta de meio-dia. Como está o sol meio-dia? Me conta. Como que está o sol meio-dia? A pino. É o sol mais quente que a gente tem. É tipo assim, ninguém que queira cuidar da pele, né? Vai à praia meio-dia, né? A gente sabe que meio-dia é o sol mais forte que existe. E por que esse detalhe é tão importante? Se a gente estudar um pouquinho o contexto, as mulheres, de forma geral, iam até o poço, retirava a água para ser usada na sua casa, para fazer alimentos, para lavar as coisas, para beber a água. Mas não se fazia por volta de meio-dia, justamente porque ia ser muito mais pesado ter que carregar esse balde de água, fazer todo o trajeto com muito calor. Então, existem horários melhores para fazer isso. Então, as mulheres saíam bem cedo, quando o sol estava ameno, e iam juntas, várias mulheres juntas, para se protegerem, né? Para cuidar uma das outras. No caminho poderia acontecer várias coisas. Então, elas iam juntas e iam mais cedo por causa do sol. Mas essa mulher, e Jesus sabia que essa mulher, ela ia sozinha ao meio-dia. Isso, se a gente puder viajar um pouquinho aqui na maionese, a gente vai saber, vai imaginar que essa mulher queria estar sozinha. Por que ela queria estar sozinha? Porque ela foi num horário em que ela não iria encontrar ninguém. Por quê? Aí a gente, conhecendo a história, a gente sabe que ela estava numa situação muito vergonhosa para uma mulher. A Bíblia mesmo fala, relata um pouquinho mais para frente, vai falar que essa mulher já estava no 5º casamento. Então essa mulher, ela estava imersa numa situação, na sua história, de vergonha. De vergonha. E ela não queria se misturar com outras mulheres para não ser julgada. Ela não queria encontrar ninguém. Provavelmente essa mulher já recebia vários olhares do tipo, você viu quem está passando ali? Você já viu a vida dela? Provavelmente isso era até comentado, né? Então ela não queria se misturar. Mas Jesus estava lá. Meu Deus, quando eu começo a entender esses detalhes da história, você vai se apaixonando por aquilo que Jesus estava fazendo ali naquele lugar. Jesus se importou com uma mulher samaritana que estava se escondendo de todo mundo, mas não foi possível se esconder de Jesus.
Jesus a encontrou nesse lugar de vergonha, nesse lugar onde ela não queria encontrar ninguém, nesse lugar onde ela estava simplesmente querendo ficar só, ela não queria falar com ninguém, porque ela estava num lugar de vulnerabilidade e Jesus a encontrou. Não foi ela que buscou Jesus, ela nem conhecia, foi o próprio Jesus que foi até ela. Sabe, aqui eu quero fazer uma pausa e perguntar para você, se você tem vivido alguns tempos de vulnerabilidades, vergonhas, medo, se você se afastou de Jesus, quantas e quantas mulheres eu conheço que se afastaram de Jesus porque não se sentem dignas de estar na sua presença, não cometem, enfim, sei lá, o que na sua história, na sua vida, na sua rotina, no passado, em que não consegue estar diante de Deus, não consegue se reunir numa congregação, numa igreja, não consegue nem orar, não consegue fechar seus olhos e orar, porque sentem vergonha por causa da situação que está passando. Aqui a gente tem uma lição tão maravilhosa. Jesus vai ao seu encontro, independentemente se você é, nessa situação, uma samaritana, alguém que não dá certo, ou não tem nada a ver com aquilo que Jesus é, muito longe, muito distante. Jesus vai ao teu encontro. Quer presente mais maravilhoso para o nosso Dia das Mulheres? Um Jesus que vai ao encontro de uma mulher vulnerável, exposta, envergonhada, com uma história tão bagunçada, com tanta coisa errada acontecendo, e Jesus se encontra com ela. E aí, vamos continuar? Vamos lá, onde é que eu parei? Versículo 6. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Versículo 10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, ou em outras versões, o presente de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido a ele e ele lhe teria lhe dado água. Olha que coisa linda. Se você soubesse o presente, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo a água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado a água viva. A mulher está falando de algo tão superficial, dizendo: o que o Senhor quer comigo? E imagino até que ela deve ter ficado um pouco assustada, né? Lembra que eu falei que as mulheres iam juntas com outras mulheres justamente para se proteger do que aparecesse? De repente um homem judeu querendo falar com ela, pedindo água para ela, dizendo: você tem algo que eu queira e eu não tenho? Essa mulher deu um passo para trás. Quem é você? Que do meio do nada, sabendo que você não pode falar comigo, de repente você me pede água? E aí a resposta de Jesus é, saindo da superficialidade do tipo: eu não deveria estar falando com você, eu estou falando sobre água de beber. Jesus fala de algo muito mais profundo. Jesus começa a falar e a dialogar com essa mulher sobre uma água de verdade, uma água que mata a sede para a vida eterna, uma água em que você não precisa voltar nesse poço superficial. É óbvio que Jesus não estava falando de que ele, com aquela água, com a água que ele vai dar, vai matar a sede física e você não vai precisar mais de água. Não era sobre isso. Mas Jesus estava falando sobre uma satisfação eterna. Essa mulher, sabe o que ela conhecia? E é muito legal isso, porque Jesus, quando conversa com essa mulher, oferecendo a água da vida, uma água da salvação, ele troca uma ideia com ela a respeito de algo que ela conhecia. E o que ela conhecia? Não talvez sobre a sede física, embora isso ela conhecesse muito bem, pois ela vinha buscar água sempre.
Mas Jesus estava falando sobre algo que ela conhecia, que se chama insatisfação. Não conseguia suprir sua alegria. Por que eu falo sobre... Por que eu tenho certeza disso? Porque essa mulher já estava no 5º marido. Nunca estava bom. A gente não sabe os motivos de que ela trocava, de que ela se relacionava com outras pessoas, mas a gente sabia que existia ali um vazio que ela estava tentando preencher com as coisas daqui. E Jesus fala com ela sobre isso, exatamente isso. Ei, mulher, existe algo que eu posso te dar que vai te satisfazer de verdade e que você não vai mais precisar depender das coisas daqui para ser satisfeita. Vamos continuar? Versículo 11 Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo, onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber de ser satisfeito com as coisas daqui, profissionalmente, familiarmente, um casamento, dinheiro, quem busca essas coisas para ser preenchido e coloca a sua confiança nessas coisas, vai voltar a ter sede e sempre vai precisar de mais e sempre vai estar em busca disso e sempre vai ser altos e baixos. Uma hora está satisfeito porque está tudo bem, de repente as coisas não estão bem e aí você cai, e aí você não vê mais esperança, não consegue confiar, e aí você entra numa depressão, e aí é um monte de coisa, porque você não tem linearidade, porque você não conhece a água da vida. Você conhece a água daqui, a água do poço em que você precisa voltar o tempo todo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, que não vai ficar só em você, mas que vai ser transbordado para abençoar outras pessoas. Essa foi a história da minha vida. Talvez a minha história não é como a dela, no sentido de ter vários relacionamentos, esse não foi o meu ponto. Mas sim, eu sempre confiei nas coisas daqui, me apegava às coisas daqui. Se as coisas daqui não estivessem bem, como a saúde, como o dinheiro, como as minhas realizações pessoais, se isso não andasse, eu olhava para Jesus e falava: puxa, você não cuida de mim, puxa, você não me abençoa, você não me ama. Como se o amor de Deus, como se a eternidade, como se a salvação tivesse a ver com as coisas que eu desejava dessa terra. Então eu aprendi a viver com Jesus, eu aprendi o que de fato é confiar. E eu vou dizer para vocês, eu conheci a água da vida. Ah, Larissa, então agora tudo está maravilhoso, não existe mais dor na sua vida, não existe mais briga no seu casamento, não existe... Gente, pelo amor de Deus, é óbvio, tem hora que a gente não está bem, a gente está triste por algo que aconteceu. Às vezes tem que lidar com coisas a respeito dos meus filhos, às vezes financeiramente não está legal, tantas coisas, vem pandemia, tantas coisas acontecem. Vocês acham que eu realizo todos os sonhos que eu desejo? Não. Tem vários deles que eu não consigo entender. Meu Deus, por que, Senhor? Por que, Senhor? Eu não consigo entender. Sabe, é lindo, é bom, é nobre isso que eu tenho sonhado, é para o teu reino. Por que o Senhor não me deixa realizar? Eu não sei. Mas sabe o que eu aprendi? Que diante de tudo isso, das adversidades, das dores, dos sofrimentos, das incertezas, das coisas não realizadas, isso nunca mais me roubou a alegria e a satisfação. Nem sempre estou com um sorriso no rosto, mas sempre estou confiando na bondade de Deus. E por isso eu não temo, e por isso eu não caio na ansiedade, e por isso eu não caio. Por quê? Porque eu entendo que apesar das coisas daqui, eu tô bem, eu tô feliz, porque eu conheço a palavra de Deus que diz que nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo. E é isso. É para a eternidade, existem coisas maiores do que as coisas daqui e eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo Jesus, eu amo Deus. Então eu sei que as coisas
tem que acontecer dessa forma. E eu confio nessa palavra, eu confio na promessa de Deus. Então, é isso que Jesus estava oferecendo para essa mulher. Algo muito mais profundo do que apenas as coisas que ela poderia ver. E aí vamos continuar? Versículo 15. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Essa mulher olhou para essa situação toda e falou: uau, agora me dei bem. Conheci, sei lá, um mágico, conheci alguém que vai me ajudar nisso. Eu não vou precisar mais vir meio-dia aqui sozinha carregar esse balde pesado. Como se pudesse falar de algo tão superficial. E aí Jesus, então, ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Mas Jesus não sabia da história dela? Provavelmente sim, tanto é que ele toca exatamente nessa situação. Mas Jesus estava trazendo a consciência dessa mulher a respeito daquilo que ela estava em falta. Ou melhor, nós só podemos ser tratados e curados se nós sabermos a doença. Se nós não sabemos do que estamos doentes, nós não vamos ter o remédio para aquilo que é para a doença. Então Jesus, eu vou chamar isso, né? Vou chamar dessa forma. É como se Jesus trouxesse o diagnóstico da doença. Ei, olha aqui. Olha para você, olha para dentro de você. Eu vou te fazer uma pergunta que eu quero que você olhe para dentro de você. E olha só que interessante a resposta dela no versículo 17. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Versículo 19, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E para terminar, versículo 27, disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Oh, meu Deus! Jesus estava aqui quase que desenhando para essa mulher. Ei, sou eu que estou falando com você. Sabe, parece que Jesus falou de tantas formas, falou sobre a água da vida, revelou sobre aquilo que ela estava vivendo, pregou o evangelho e então ela diz: sim, eu sei do que o Senhor está falando, até porque Cristo uma hora vai vir e ele vai explicar tudo. E aí o último versículo dessa perícope, versículo 26, então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Meu Deus! Sabe, o presente, e por isso que eu quis trazer esse tempo de devocional com você, como um presente para você, mulher. Porque é um presente para mim também. Sabe, quando eu li isso aqui, eu pensei: uau, Deus se revela através de Jesus. Jesus se revela como Messias, o Cristo, que haveria de explicar todas as coisas. E ele estava ali com uma mulher. E com uma mulher, ele então se apresenta Messias. Foi para uma mulher samaritana, com vergonha, indo meio-dia buscar água, sozinha, com o passado todo torto, que Jesus resolve se manifestar. Foi com ela que Jesus traz a palavra da verdade. É com essa mulher que Jesus se apresenta como Messias. Talvez ele não se apresentou em outras situações tão claramente, mas Jesus escolhe uma mulher samaritana para se apresentar. Meu Deus, que coisa mais linda essa história.
Que coisa mais linda, que presente para mim e para você é a salvação. E ler sobre isso e ver a bondade de Jesus se expondo ali, até com os discípulos, por estar conversando com uma samaritana, a gente consegue perceber a bondade de Deus para nós, como mulheres. Que coisa mais linda. Foi para uma mulher, foi para mim, foi para você, foi para a humanidade, foi para os homens, para todos aqueles que têm acesso a isso. Porém, essa revelação foi dada a uma mulher. E eu achei tão lindo, achei tão delicado, achei tão maravilhoso. E glória a Deus, o Senhor se importa comigo e com você. E esse é o presente para a humanidade, para todas as pessoas. Esse Jesus veio ao mundo para nos salvar, para nos oferecer a água da vida, para que a gente não volte a ter sede, mas que de uma vez por toda nós possamos ser saciados. E essa revelação está para todos nós, que nós possamos agarrar nisso que Jesus fez por nós, entregar nossa vida a Jesus, confiar na bondade dele e de fato receber esse presente que é a salvação. Então eu queria usar esse momento agora, que nós vamos finalizar, eu queria orar com você. Se existem mulheres que estão me assistindo aqui hoje e que de alguma forma se identificam com essa mulher samaritana e que precisam de Jesus e que gostaria nessa hora de entregar a sua vida a Jesus. Sabe, eu não estou falando sobre quanto você tem de tempo de igreja. Eu não estou falando se você é filho de crente, filho de quem for. Eu estou falando com mulheres que se enxergam hoje, que não existe mais um relacionamento com Deus, que parece que foi domesticada às vezes até na igreja, em outros contextos. Ou talvez se você está se deparando com a mensagem do Evangelho hoje, independente de quem você é, independente de quantos anos você tem, eu quero te dar essa oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus. Então, se você quer entregar a sua vida a Jesus, eu gostaria muito de fazer uma oração com você. Fecha os seus olhos aí onde você está e fala assim para Jesus: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego tudo o que eu tenho, eu entrego a minha história. Seja o Senhor da minha vida, que de uma vez por todas eu possa abraçar o teu amor. Governe a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Quero te servir. Eu sou completamente sua. Me recebe, Jesus, na tua família. Eu te amo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se você tomou essa decisão aqui hoje no vídeo, coloca nos comentários que você está tomando a decisão por Jesus, dizendo: eu tomei uma decisão por Jesus. Esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é: procure uma igreja. Procure uma igreja que você vê seriedade, que possa caminhar com você. Mas sabe, minha irmã, não fique no mesmo lugar. Ah, mas eu fiz a oração, agora pronto. Não, sabe, tenha sede por Jesus. Busque a Jesus, sabe? Vai no teu secreto, busque a Jesus, não fique parada, se conecte a pessoas que vão poder te ajudar, pessoas mais maduras na fé, seja discipulada, seja cuidada, seja ensinada e que a sua vida com Deus possa gerar frutos, uma fonte a jorrar, como Jesus disse para essa mulher samaritana. Que Deus abençoe vocês, um feliz Dia das Mulheres com esse presente maravilhoso de Deus para nós. Amo vocês e até o próximo.